Olá, boa tarde, olá mulheres, eu sou Fabiana Teles, sejam muito bem-vindas. Olá, vamos testar aqui o som. Agora há pouco nós entramos com uma live e não foi possível por causa do som. Me fale se agora você está ouvindo. Perfeito, som. Oi, Ivete, seja bem-vinda. Cris, uau, que bom que o som tá ok agora. Acho que eu já sei o que foi o probleminha aqui. Queridas, bem-vindas aqui, então, boa tarde. Hoje nós vamos falar, muito obrigada, Cris, pelo retorno, tá? Muito obrigada pelo retorno sobre o som, perfeito som, né? Queridas, hoje essa live é uma live muito breve, né? Espero que eu consiga ser breve, porque é um tema muito lindo, profundo, sobre a parábola do jovem rico. Né? Era para ter feito a live segunda-feira no horário normal, como todas as segundas eu faço live, porém eu não consegui, ninguém conseguiu, o Instagram deu aquela paradona, o WhatsApp, tudo parou, no mundo inteiro, né? Mas, e aí nós reagendamos a live para hoje. E eu esqueci que era às 3 horas, imaginei que seria às 4, e por isso que eu tô entrando atrasada na live, na minha própria live. Faz parte. Ai. Cris, não é problema falar, que a gente gosta muito de falar. Sejam bem-vindas, mulheres. Aqui é uma página para mulher cristã, né? Para mulher cristã que quer ser feliz, livre, realizada nas 7 áreas da vida, vivendo verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Assim como eu estou aprendendo nessa minha caminhada cristã, eu também, aquilo que eu aprendo, eu quero ensinar para as mulheres, que é possível, né? Às vezes a gente entra em alguns vales e aí a gente se levanta e a gente vai e a gente, em Cristo Jesus, pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas, assim como diz na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é o Senhor. É o meu único Senhor e Salvador. Então vamos orar, agradecendo, sim, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por este dia, obrigado por esta tarde, obrigado Espírito Santo, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Obrigada por essas mulheres, obrigada porque nós podemos aqui, Senhor, nos colocar nessa ferramenta tão maravilhosa que é o Instagram, diante, né, das pessoas, ser boca de Deus aqui, falando da palavra para essas mulheres, trazendo vida, né, sobre a vida de cada uma dessas mulheres, sobre a existência de cada uma, para que a gente possa ser cada vez mais mulheres que possam fazer aquilo, exercer aquilo que o Senhor nos fez para ser aqui. Né? O Senhor, ele pensou na Fabiana, ele pensou na Ivete, ele pensou na Cristiane, ele pensou na Rosana, em cada uma dessas mulheres que está aqui. O Senhor pensou em cada uma de vocês e ele imaginou, desejou, escreveu e te fez. E é assim, né? Assim você está aqui para ser e fazer aquilo que o Senhor te fez. E para isso a gente precisa aprender a colocar a minha Bíblia e meu caderninho aqui de live. A gente precisa aprender a colocar em prática o que está aqui, ó, na palavra de Deus, né? Então, vamos lá. A passagem que eu quero falar com vocês hoje está no livro de Marcos 17 a 31, que é a parábola do jovem rico. Quando eu tive contato assim com esse texto, foi muito profundo a minha meditação. O Senhor falou muito comigo, muito fortemente comigo, né? Eu tô num lugar diferente hoje de live, então eu tô me adaptando, gente, porque eu tô com
uma ajudante aqui em casa, então normalmente não é, quem me conhece não sabe que não é esse o cenário da minha live. Mas hoje é um improviso aqui. Deixa eu ajeitar. Tamo aqui. Que você lembrou de mim, Cris? Ah, que falar não é o problema. Entendi. Oi, seja bem-vinda, Aline. Que bom que você veio. Tô bem no comecinho, amada, da live. Já pega sua Bíblia lá, nós já oramos. Pega sua Bíblia no livro de Marcos 10, 17 a 31. E é assim, queridas. Vamos lá. O jovem rico, ele se aproximou de Jesus e a palavra fala, né, que Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, olha que interessante, bom mestre, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante que o jovem fez. Que farei para herdar a vida eterna? Quem nunca perguntou ou pensou nisso, né? Veja, queridas. E aí Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Gente, olha que interessante, né? Vamos pensar nisso. Por que Jesus falou para ele isso, será? Né? Porque, veja bem, hoje nós não oramos né, em nome de Jesus, né? Nós oramos a Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, essa trindade perfeita. E aí Jesus, o jovem se aproxima de Jesus e Jesus fala para ele assim: ninguém é bom senão um só que é Deus. Mas Jesus não era Deus, né? Estranho, né? Vamos refletir? Vamos refletir sobre isso? Vamos lá. Veja assim, vamos imaginar, já vamos seguindo para os próximos versículos, tá? Mas vamos aqui imaginar. Jesus, no meio daquela multidão, um jovem se aproxima dele. E a parábola fala que esse era um jovem rico. Tanto que Jesus fala para ele lá no final, fala assim: vende tudo que é teu, doa aos pobres e segue-me, né? E aí o que acontece? Todo mundo já sabia. Jesus, ele vivia em meio a multidões, né? As multidões seguiam ele. Então, aquele jovem, quando se aproximou de Jesus, aquele jovem, todos sabiam que ele era um jovem rico. Por quê? Provavelmente por causa das suas vestes e daqueles que talvez o acompanhavam, né? A palavra não fala exatamente assim, mas eu imagino que as vestes daquele rapaz, ele usava provavelmente vestes coloridas, vestes estampadas, com muitos adornos. Provavelmente a riqueza daquele jovem era expressada através das vestes dele, né? E aí ele vem todo lindão, vamos dizer que é um gatão lá, o jovem rico, se aproxima de Jesus e fala: "Oh, bom mestre". E aí o discurso dele também era um discurso diferente. Pode ver, né? Se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que ele já vem com um discurso diferente. Daí ele fala, né? Ó, bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus, ou seja, a vida eterna, né? Que farei? Daí Jesus fala assim para ele: ninguém é bom se não é Deus, né? E daí Jesus começa a explicar, como se ele não soubesse, né? Veja, Jesus começa a explicar para ele ali: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunhos, não enganarás a ninguém, e honra teu pai e tua mãe. Olha só, não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, não enganar ninguém, honrar pai e mãe. São 6 mandamentos aqui que Jesus falou para ele. Mas não são 10 os mandamentos? Olha quantos mistérios, né, que a gente pode olhar.
Jesus começou a falar algumas coisinhas para ele ali, só para instigar, né? Jesus é genial mesmo. É verdade, Eliane. Veja, o jovem, olha as atitudes que o jovem teve. Olha só, vamos ver. Ele se aproximou de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. São ações que ele teve. E ele fez tudo isso diante da multidão. Ele falou com Jesus. E aí Jesus rebateu com ele. Jesus falou, olha, ninguém é bom. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. E aí, o jovem rico, ele perguntou ali para Jesus. Aí eu fico pensando, você, mulher, que está aqui nessa live agora. Se você tivesse a oportunidade de se prostrar aos pés de Jesus, o que você perguntaria para ele? O que você perguntaria para Jesus? Sabe aquela coisa do gênio da lâmpada, né? Se você pudesse fazer 3 pedidos, o que você faria? O que você ia pedir? Né? Então, se você pudesse, assim como esse jovem rico, se aproximar de Jesus, se prostrar aos pés dele e falar, pedir algo, o que você perguntaria? E aí o jovem perguntou. Então, eu falo assim, mulheres, veja, logo adiante, vamos seguindo aqui para o texto. Vai, continuem comigo nesse raciocínio, tá? Jesus falou dos mandamentos para ele, mas daí o rapaz respondeu assim, veja, olha que interessante. Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Veja, mestre, então vamos lá, mulher cristã. Se você tivesse oportunidade de estar diante de Deus e de Jesus, como acontece aqui na parábola do jovem rico, no livro de Marcos 10, capítulo 10, versículo 17 em diante, que nós estamos lendo, você pudesse estar diante de Jesus, que pergunta você faria para ele? Aqui o jovem rico, ele falou assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus pega e vem com 6 mandamentos para ele. E aí ele fala assim, mas bom mestre, eu já faço tudo isso. E aí eu pergunto para você, mulher, que pergunta você faria para Jesus? E aí Jesus, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Você chega diante de Jesus, vamos imaginar, você chega diante de Jesus e fala, né? Eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa filha, uma excelente profissional. Eu já faço tudo isso, Jesus. Eu faço caridade, eu sirvo na minha igreja, eu já faço tudo isso. E olha que interessante. Jesus respondeu isso, né? E o jovem falou, mas mestre, eu já tenho guardado. Então, aqui nessa página, muitas mulheres que me seguem aqui já são mulheres que cresceram num lar cristão. Então, de repente, o jovem rico, ou de repente você, mulher, vai se aproximar de Jesus e vai falar assim, mas Jesus, eu nasci num lar cristão. Eu sou uma santa. Né? Eu nasci num lar cristão. Eu já faço tudo isso. Eu já conheço a palavra. Mas eu quero perguntar, olhar bem nos seus olhos com amor, porque aqui diz assim, que Jesus olhou para ele com amor. A palavra aqui diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Esse jovem rico, quando esse jovem rico se aproximou dele, Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia, assim como Jesus conhece o seu e o meu coração. Jesus, ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama. Não importa como nós estamos, se nós estamos com vestes adornadas, com a aparência de um jovem rico, como o jovem rico se aproximou dele, se nós nos prostramos ou simplesmente tocamos na orla da veste dele, ou se nós descemos
pelo telhado, ou se subimos em cima de uma árvore para olhar onde ele está, não importa. Se você está na tua cama, no teu quarto, se você não consegue levantar, se você está escondida, sofrendo, não importa, Jesus te ama em qualquer condição que você esteja. Ele vai te olhar com olhos de amor. Tá bom, querida? Eu não sei, não estava previsto falar estas coisas aqui, mas o Espírito Santo se move através de nós. O Espírito Santo, ele se move. Deus, obrigada por esse tempo. Então, queridas, vamos continuando aqui nessa reflexão. Jesus, ele amou sem medida, sem esforço, sem condição. Jesus teve compaixão. E é isso que eu quero trazer como ativação. Aqui é uma página para ativar a espiritualidade da mulher. Se você está, né, se sentindo assim um pouco enfraquecida na sua espiritualidade, ou se você se sente forte espiritualmente, só que você quer mais, sabe que tem mais, porque Deus é o Deus do impossível, ele sempre tem mais, Deus nos surpreende sempre. Então vamos ativar essa compaixão, assim como Jesus teve. Jesus, ele conhecia o jovem rico, né? E aí, aqui ele fala assim, olha que interessante, ele fala assim, mestre, eu já tenho guardado tudo isso, eu já tenho feito tudo isso. E aí Jesus olhou para ele, lá no versículo 21, capítulo 10, versículo 21, diz assim, Jesus olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Queridas, o que eu quero dizer para você aqui? Jesus, ele conhece o teu coração. Jesus, ele vai pedir para você aquilo que te afasta dele. Pega isso, que é uma chave muito importante. Jesus, ele vai pedir para você aquilo que te afasta dele. Aqui, Jesus viu que a riqueza afastava o jovem rico de Jesus, de herdar a vida eterna. Então, se você se achegar a Jesus e perguntar, falar, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus te falar, porque ele vai te falar, porque ele conhece o teu coração, mas saiba que ele ama você, ele a ama, assim como ele fez aqui. Então, como está escrito, risca na sua Bíblia, faça um asterisco no capítulo ali de Marcos 10, 21, Jesus olhando para ele o amou. Então, receba esse amor de Jesus. Ele a amou. E ele vai pedir para você, sabe o que ele vai pedir? Aqui ele falou assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. Querida, eu falo isso para você e falo isso para mim. O Senhor já falou comigo com esse texto, antes de eu trazer ele aqui para você. E ele falou assim, querida, eu vou pedir para você tudo aquilo que te afasta de mim. Então, saiba disso você também. O Senhor vai pedir para você. Ai, mas e o que eu faço? A decisão é sua, né? Mas o que é importante a gente entender é que assim, é uma decisão e é uma escolha. E as nossas escolhas, elas... Olha, Cris, que linda. A Cris está dando testemunho aqui, né? Eu fiz essa oração hoje. Tira de mim aquilo que te afasta de ti, Senhor. É uma oração linda para nós fazermos, né? Mas saiba que assim como Jesus olhou com compaixão para as pessoas, Jesus olha com compaixão para nós. Olhe você para você mesma
com compaixão. Olhe para os outros também com compaixão, né? Porque quando a gente ativa a compaixão, esse amor, a gente começa a praticar as coisas de Deus, assim como Jesus fazia. Jesus não estava importando, né? Se ele era rico, Jesus não se preocupou em falar para ele, olha, vende tudo que é teu e me segue. E o jovem ficou preocupado, como é que eu vou vender tudo? Imagina, o que aconteceu? Olha na sequência aqui, ó. Jesus, ó, mas antes de continuar com o versículo, eu vou falar para vocês aqui, ó. Jesus conhecia o coração do jovem. Jesus, ele vai te pedir aquilo que te afasta dele. Então, anotem essas coisas nos caderninhos de vocês aí. E Jesus sabia, uau, isso aí é sensacional, gente. Jesus sabia o que atrapalhava o jovem rico. Jesus sabia o que travava ele. Entenda. Jesus sabe as coisas que te atrapalham. Jesus sabe as coisas que vão te travar. E aí ele vai pedir para você, ele vai falar assim, querida, se livra disso. Querida, organiza a sua agenda. Entenda. Querida, foco em determinadas coisas. Tira isso de lado. Entenda. Jesus vai falar com você assim, porque ele sabe aquilo que te atrapalha. O texto mostra, olha só. Olha que interessante, vamos lá. Quem aqui nunca ficou brabinha, chateadinha com Deus, com Jesus? Chateadinha com alguma coisa? Quem aqui gosta de repreensão? Eu não gosto de ser repreendida. Não é? Sabe aqueles cachorros que você dá uma bronca no cachorro e o cachorro fica... né? Faz aquela cara assim? A gente fica meio assim. A gente não gosta, não é? Criança, quando você briga, que... sai emburrada, chorando. O texto fala que, ó, ele, lá no versículo 22, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Uau! Ele tinha alguns apegos ainda, né? Tá falando, né, Aline? Eu sei que Deus tá falando com vocês. Sabe por quê, queridas? Porque essa live era para acontecer. Eu já levei essa pregação para uma igreja. E eu lembro que no dia que eu levei ela pro culto, tinha muita chuva, muita chuva. E eu só orava e eu falava, Senhor, e dia de chuva sabe como é que é, né? A própria palavra diz que dia que o Senhor não volte no inverno ou dia de sábado, porque serão poucas as pessoas que estarão, né? Mas eu lembro que chovia muito e eu lá na frente da igreja eu orava, né? De olhos fechados eu orava e eu falava, Senhor, traga essas mulheres, Senhor. E eu vi muito impedimento, assim, mas eu vi depois, quando eu abri os olhos, depois da oração, eu vi a igreja cheia, sabe? Glória a Deus. E quando eu vim, né, eu preparei o post, eu falei assim, eu vou falar disso. O Senhor tem falado muito sobre isso comigo por esses dias. Eu tenho sido muito tratada nessa área, né, da minha vida. E que é a área dos relacionamentos, a área do relacionamento com Deus. E como aqui na página, né, a gente fala sobre as 7 áreas da vida, então isso diz respeito a essa área também dos relacionamentos, a área das emoções, a área também profissional, enfim, a gente pode encaixar em várias áreas, né, da nossa vida. E era para fazer a live na segunda-feira, né? E não deu certo de fazer na segunda, fizemos e eu marquei para fazer hoje e quase que não deu certo para fazer hoje de novo, né? E vocês podem ver que a audiência tá bem, né? Bem, assim, não tá lá aquela coisa de audiência, mas eu creio que o Senhor vai fazer, vai levar essa palavra. Essa live vai ficar gravada e o Senhor vai levar essa palavra adiante para muitas mulheres que estão aí, que estão precisando ouvir a palavra de Deus,
estão precisando de cuidado, de amor e da compaixão do Pai. Então vamos lá, o texto mostra, queridas, que Jesus, né, falou para o jovem saiu contrariado. Aí eu pergunto para vocês, né, escrevam aí para mim sim ou não, tá? Quem aqui já ficou contrariada com alguma coisa que o Senhor pediu? Sim ou não? Eu já fiquei contrariada com coisas que o Senhor pediu para mim. E não é fácil. Fiquei emburradinha, chateadinha, chorei, saí de bico. Quem aqui já saiu de bico? de um tete a tete com Deus, né? Escrevam aí para mim. Então vamos continuar aqui a leitura, olha. Ele, porém, contrariado, né? Veja, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor dos seus discípulos, disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos admiraram-se e tornaram a falar-lhes. Filhos, quão difícil, Jesus tornou a falar-lhes, né? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, a analogia ali que Jesus faz, a comparação ali que Jesus faz, né? Ele fala que é muito difícil um rico, né? Porque é difícil abandonar as riquezas. O que são as riquezas? São as coisas materiais, né? São as coisas materiais às quais a gente é apegado. Eu vejo assim, abandonar as riquezas também como tudo aquilo, como eu coloquei aqui para vocês, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que toma, às vezes, mas eu nem sou rica, eu nem tenho tantas coisas assim, né? Mas o que seria que nós podemos dizer aqui também como riquezas? Aquelas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, né? Às vezes, queridas, pode ser até um filho, um marido, uma pessoa, uma mãe, um celular, né? São coisas, pessoas também que vão tomar o lugar de Deus. Porque uma vez muito fortemente o Senhor falou comigo assim, falou: quem é teu Deus? Né? Quem tem sido teu Deus? Eu entrei num conflito muito grande, né? Porque eu estava colocando, eu sou divorciada, né? Do pai do meu filho, e eu casei novamente. Então tem 4 anos que eu sou casada, segundo casamento, então nós chamamos, né, quem tem um segundo casamento, terceiro, quarto, enfim, é chamado de recasado, né? E eu, como uma pessoa recasada, que eu tinha, né, muita vontade de casar de novo, eu não gostava de ser solteira, né, com um filho, divorciada com um filho e tal. E isso era muito importante para mim. E chegou um tempo que Deus falou para mim assim: Fabiana, quem está sendo teu Deus? Né? Assim, coloca seu marido no lugar dele de esposo e não no meu lugar. Então, foi difícil ouvir isso de Deus. Eu falei: meu Deus, eu tô colocando o meu marido no lugar de Deus, gente. Olha, né? Então, porque para mim aquilo era tão importante, não que não seja, meu casamento é importante, minha família, meu ministério. Primeiro, muitas mulheres entendem isso, né? Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, cuidar disso. Esse é o primeiro ministério. E depois a gente vai para a igreja, vai expandir, vai ter outros ministérios, que é o caso que eu tenho que cuidar das mulheres, enfim, né? Gerando mulheres e os outros projetos. Mas primeiro é minha família. E o meu relacionamento com Deus, né? Será que eu estou colocando meu marido, meu filho como prioridade antes de Deus, entende? Então é isso que
É importante. Isso que eu vejo aqui, que Jesus fala, que é mais, que é o quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então eu confio mais na minha alegria em ser mãe. Veja, muitas mulheres confundem isso. Eu só sou feliz quando meu filho tá feliz, ou quando eu tenho, ou eu sou feliz hoje porque eu tenho um filho, e daí quando o filho adoece e morre, você é o quê? Né? É difícil falar disso. Vamos lá. Voltou, mulheres? Tá difícil aqui, queridas. Eu vou partir então pro encerramento, pra gente, né, não perder aqui o que foi feito até agora. Riqueza é um ídolo, né? A riqueza como um ídolo, distrações, nosso coração, vários comentários aqui, onde está o nosso tesouro, o nosso coração, o que será que a Eliane achou interessante? Bom, vamos lá. O que eu tenho para finalizar aqui para as mulheres, então, entenda que Deus te conhece. Ele sabe o que você precisa. Tudo certo com som e imagem. Cris, obrigada, minha assessora maravilhosa de live, parceira. Queridas, Deus sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. E Jesus sabia o que o jovem precisava. Jesus sabia que ele precisava de uma transformação no coração. Então, se alguma de vocês aqui, né, eu olhei muito para mim mesma quando eu estava preparando esse material. Eu falei, nossa, Senhor, eu preciso de uma transformação no meu coração, né? E eu pedi e eu estou tendo. Eu estou vivendo isso na minha vida. Estou vivendo essa transformação, né? Nas áreas dos relacionamentos. O Senhor tem me tratado, tem me cuidado grandemente. E eu tenho certeza que Ele pode fazer isso com você também, querida, né? Então, entenda assim, ó. Que se assim como o jovem rico, veja, eu anotei assim uma coisa bem importante para você. Se assim como o jovem rico, você tem sido tomada por tristeza e chateação, é porque você ainda ama outras coisas a mais que Deus. Se você, assim como o jovem rico, tem sido tomada por tristeza e chateação, é porque você ainda ama outras coisas mais do que Deus. Essa frase é muito importante para você refletir. Reflita, medite nesta parábola do jovem rico do livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 26. Enfim, pode terminar o versículo todo se você quiser, né, queridas? E medite nessa palavra, porque Deus sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. E uma coisa eu digo para você. Rendição é uma palavra, né? Muito forte. Rendição. Aceite, eu anotei aqui tudo que o Senhor foi falando comigo. Aceite ser desafiada por Deus. Renda-se ao Espírito Santo de Deus, né? Que você vai ser feliz, realizada, livre nas 7 áreas da vida. Certo, mulheres? Encerrando aqui, então, essa live. Uma live curtinha, um tempo gostoso para falar da palavra de Deus, né? Pra gente meditar, pensar. Acabei nem me apresentando no começo da live ali direito, né? Eu quero convidar vocês para vir participar. Está, né, aberta as matrículas para a nova turma número 5 do Espiritualidade Ativada. É um programa para mulher cristã, para que você possa viver feliz, realizada e livre, experimentar, viver aquilo que a palavra diz, né? A mulher cristã, o que mais me indigna é isso, é a mulher cristã não desfrutar, nós como mulheres cristãs, né, não vivermos aquilo que está na palavra de Deus, né? A gente pode viver, então a gente precisa aprender umas com as outras, aprender no relacionamento com Deus, aprender nessa conexão verdadeira, aprender nessa intimidade. Então, eu sempre digo assim, a conexão verdadeira é aquela que é direta, né?
a gente se relaciona e aprende umas com as outras, mas existe essa conexão, né? Que eu falo que é uma conexão vertical. Você vai se relacionar com o pai ali direto e ele vai te cuidar e te tratar naquilo que você realmente precisa. Porque ele conhece, assim como ele conhecia o coração do jovem rico, né? Eu fico imaginando aquele jovem rico todo feliz, bonitão, arrumadão, chega lá na frente, nos pés de Jesus, se prostra, faz daquele teatro, e aí Jesus fala para ele assim: meu amigo, se você faz tudo isso que você está falando, que eu falei que é importante você fazer, então tá, então vamos lá. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e segue-me. É só isso, gente. Olha que simplicidade, né? E aí, o que ainda tá te prendendo? O que ainda tá te segurando? Que tá impedindo? O que ainda impede você? O que ainda te afasta de Deus? O que você tem dado mais importância na sua vida que está te afastando de Deus? Que está impedindo de você se aproximar e receber do amor de Deus? Porque a palavra fala: Ele o amou. Jesus amou aquele jovem, mesmo conhecendo o coração dele, sabendo que ele não estava, que não era recíproco. Entenda? Mesmo Jesus sabendo que não era recíproco, porque Jesus sabia o que era mais importante, tanto que Jesus mencionou, que era a riqueza que ele tinha, né? Então, querida, que você possa nessa tarde, né, que você, se você foi edificada, depois recomenda essa live para outras pessoas, para outras amigas suas, né? E aí, se tiver interesse em fazer o programa Espiritualidade Ativada, são 12 encontros, temos várias mentoras, inclusive uma delas maravilhosa está aqui, a Cris Sabadim. E a gente troca bastante experiências, aprendizado, muita coisa boa acontece nesse tempo de espiritualidade ativada. Espero vocês. Obrigada, Aline, pela participação. Obrigada, queridas. Obrigada, mulheres. Vamos orar, então, para encerrar, queridas? Vamos orar? Que bênção, né, Aline? Foi muita bênção, né? E o Senhor tem mais para fazer, sempre tem mais. Então vamos lá, queridas, eu oro, Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada por essa conversa, obrigada, Deus, por essa live, por essa palavra revelada, Senhor, no nosso espírito, que vem direto do Teu Espírito, Pai. Obrigada, meu Deus, porque essas mulheres estavam conosco aqui, Senhor, entregues, participantes, Pai. E assim como elas estavam aqui falando comigo, Senhor, que elas possam falar contigo, Senhor, na intimidade delas, Pai. Quando fecharem a porta do seu quarto para orar, Pai, que elas possam estar, sim, Senhor, totalmente entregues a Ti, Pai. Que elas possam receber do seu amor, desse seu olhar de amor, Pai. Que elas possam, sim, Senhor, ser cheias com esse amor que o Senhor tem com elas, Pai. Eu oro sim, Deus, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu peço também, Senhor, por aquelas pessoas que estão doentes, Pai. Traga sim, Senhor, um conforto, um consolo no espírito dessas pessoas, Senhor. É claro que nós declaramos e mencionamos sim a cura, sim a saúde perfeita, Pai. Mas nós queremos, acima de tudo, Senhor, a sua vontade na vida de cada uma das pessoas, Pai. E nós sabemos que a sua vontade é boa, é perfeita, Pai, é agradável, Senhor. Obrigada, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém. Muito boa tarde a todas. Obrigada por orar, queridas. Orem sempre. Falem das coisas de Deus, queridas. Tá bom? Um beijo, então, para vocês. E até mais!